Enquanto o povo aperta os cintos, a primeira-dama voa alto, pega carona de jatinho para fazer revisão na sua área de desembarque. É tanto privilégio que as partes íntimas da esquerda começam a se tornar patrimônio público. E isso com o meu dinheiro e com o seu dinheiro. Bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Mota. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like e vamos para a matéria. Mas antes de entrarmos na matéria, vamos explicar como tudo ocorreu. No dia 13 de junho, Janja decidiu pedir uma carona a Lewandowski, que estava indo de Brasília para São Paulo. Então, neste voo, inclusive, haviam outras autoridades, inclusive Alexandre de Moraes com sua esposa, indo para São Paulo. E Janja, ao declarar o motivo da sua viagem, disse que estava indo ao ginecologista em São Paulo. Então isso alertou diversos veículos e a mídia começou a divulgar agora recentemente essa questão, tá? Então nós temos a Janja fazendo voos de cunho particular para São Paulo, uma vez que ela não estava ali acompanhada do presidente e o motivo da viagem, a finalidade da viagem era de cunho completamente pessoal. Então vamos aqui para a matéria, tá? O Kim Kataguiri agora acionou no dia 30 o Ministério Público, tá? Contra Janja por voo em aeronave da FAB. E vamos entender melhor o que fala esta matéria. Deputado pede apuração sobre gasto público e acusa desvio de finalidade, como eu acabei de falar. O deputado federal Kim Kataguiri apresentou nesta segunda-feira, 30, uma apresentação ao Ministério Público Federal contra a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva. Kataguiri solicita uma investigação sobre o uso do avião da Força Aérea Brasileira em uma viagem a São Paulo por uma consulta médica de natureza pessoal. O parlamentar afirma que Janja não exerce cargo público. Desta forma, ela não poderia embarcar em aeronave oficial para tratar de assuntos particulares. Para ele, a situação viola o princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade, que regem o uso da máquina pública. O deputado pede apuração dos custos do deslocamento e eventual responsabilização dos envolvidos. Abre aspas. O uso de aeronave da FAB é regido por critérios objetivos e restritos, conforme previsto no Decreto 10.267 de 2020 e nas normas internas do Ministério da Defesa. Diz o trecho da representação. Abre aspas, tais critérios não autorizam viagens de cunho privado, pessoal ou social, sem vínculo direto com o exercício das funções de Estado. Pois bem, Janja da Silva vem realizando diversas viagens mundo afora e isso já vem sendo questionado por diversos parlamentares e pelo povo brasileiro, que aqui fica passando aí todas as perrengues possíveis e impossíveis de um país onde nós temos aí uma dívida pública que só cresce a cada dia, com previsão de chegar a 2030 a 124%, podendo, já em 2027, o governo não ter dinheiro para custear as dívidas, as questões mais básicas. Então, esse uso de dinheiro público, né, e esses gastos indiscriminados tem feito com que o brasileiro e também a velha mídia comece a acordar, tá, sobre o fato. Janja tem viajado, como eu falei, para diversos países, inclusive indo para a França uma semana antes do presidente. Ou seja, isso é completamente fora do previsto e também ao desvio de finalidade, moralidade, impessoalidade, trazendo danos ao erário. Janja está indo uma semana antes para poder fazer lá suas compras em Paris, poder passear pelas ruas por Roma
E você e eu estamos pagando por isso. É disso que nós estamos falando. O que nós vemos é o nosso governo simplesmente impondo ao brasileiro, tá, a responsabilidade por a sua completa incompetência para que nós possamos ali cobrir, tá, o buraco que eles mesmos cavaram. Isso está muito claro. E olha só, vamos aqui para a próxima matéria. Carona de Janja em Moraes na FAB vai para MPF. Vejam bem. A carona dada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a primeira-dama, Janja, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em voo da FAB, foi parar no Ministério Público Federal. Após a coluna revelar o fato nesta segunda-feira, dia 30/6, deputados da direita passaram a questionar a legalidade da carona. Um dos questionamentos foi feito pelo deputado federal Kim Kataguiri, né? Como eu fiz agora, como eu acabei de trazer. Abre aspas. A conduta descrita consiste na utilização da aeronave da Força Aérea Brasileira por agente público, no caso, a primeira-dama Janja da Silva, sem vínculo funcional direto ou atribuição institucional formalizada e por autoridade do judiciário fora da agenda oficial previamente divulgada e com potencial ausência de interesse público. Pode caracterizar grave desvio de finalidade administrativa, ensejando consequências cíveis, penais e administrativa, diz Kataguiri, né? Se você acordou hoje para pagar o seu imposto, lembre-se que você está pagando o seu imposto para as viagens da sua queridíssima primeira-dama, né? E aí aqui está a imagem dela ali, olha, juntamente com Alexandre de Moraes, né, indo em direção, né, ou ela estava chegando em São Paulo nesse momento, e aqui temos também aqui os dois caminhando juntos, né, e muito próximos. Então a gente percebe, inclusive, a proximidade, né, do ministro que hoje persegue a direita no Brasil, juntamente com a primeira-dama, né, esquerdista, aquela que gasta mais do que qualquer outra coisa, até gasta mais que carro velho. Vamos lá. Este aqui é o avião da FAB, né, do qual ela teve esse transporte. Aqui tem uma lista, eu não consegui reproduzir ela um pouquinho maior para vocês verem, mas aqui tem, logo no final, tem aqui abaixo dizendo quantos passageiros haviam no dia, né, e o dia do voo, tá? Que foi ali no dia 13 de junho, e saída de Brasília às 9 e pouquinho da manhã, chegada às 10h50 em São Paulo, em Congonhas, com 12 passageiros a bordo. E temos aqui, ó, essa matéria aqui, por exemplo, né? Como a gente vem observando, a Janja, ela tem extrapolado os seus limites como primeira-dama, e não é somente nas viagens. O que nós observamos, e nem somente com os gastos, obviamente, o que nós observamos é que a Janja, ela vem praticando diversos atos que cabem a um cargo público. Ela não foi eleita, ela não possui cargo, e ela vem atuando como se houvesse e tivesse um cargo, tá? Por exemplo, veja essa matéria. Sem Lewandowski, Janja despacha com PF para tratar de pedofilia. Janja recebeu Andrei Rodrigues na tarde de terça-feira, no dia 24, no Planalto, para ouvir sobre o combate à pedofilia nas redes sociais. A primeira-dama, Rosângela da Silva Janja, reuniu-se na tarde da última terça-feira com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para tratar da proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual. O encontro solicitado por Andrei ocorreu por volta de 15 horas. E o pior de tudo é que foi solicitado aqui, diz que foi solicitado por Andrei, né? Olha só isso aqui, pela própria Polícia Federal. Isso que eu achei extremamente esquisito, mas vamos lá. Na sala 301 do Planalto, o mesmo pavimento onde a primeira-dama mantém seu gabinete. Isso, e ela mantém um gabinete, eu não sei se você sabe, mas o gabinete paralelo, um gabinete do qual ela gasta ali, por mês,
milhões. E esse gabinete jamais deveria existir, tá? Ela possui ali no seu quadro do gabinete uma equipe, tá? Uma equipe que custa milhões aos nossos cofres públicos. A reunião não consta na agenda oficial de Andrei Rodrigues, vejam só, mas foi divulgada por Janja em sua página no site do Planalto. Então a Janja fez a merda, né? Não era nem para ter falado que ele não divulgou, ela foi lá e divulgou. Segundo a apuração da coluna, Andrei apresentou os resultados de um programa da Polícia Federal de combate ao abuso sexual infanto-juvenil, chamado Guardiões da Infância. A iniciativa busca não apenas reprimir esse tipo de crime, mas também prevenir o problema, inclusive instruindo jovens ao uso seguro da internet. Outro perigo, né, que nós temos aqui. Lá no passado, sabemos que Janja, né, já havia falado que o modelo que seria muito bom nós seguirmos seria o modelo chinês. E com esse programa aqui intitulado, né, e sobre as questões do uso seguro, né, da internet pelos jovens, a gente sabe que o PT e a esquerda no seu passado também fizeram diversas cartilhas do qual eles ali faziam e traziam uma normalidade sobre as questões sexuais, sendo que os pais, como pais, tutores, tá, sabem o melhor horário para poder conversar sobre tais assuntos com seus filhos, mas não. A esquerda decidia por nós sexualizar as crianças, dizendo, inclusive em algumas cartilhas, tinham algo como se ter um melhor orgasmo. Eu já falei isso em outra matéria, mas eu trago novamente, para que a gente não esqueça. Então, o perigo, tá? A Janja exaltando o modelo chinês, um modelo opressor, um modelo que é coercitivo e violento para a regulação das redes sociais, ela então está se utilizando, tá, de uma ferramenta que a Polícia Federal vem trabalhando para poder implantar o que ela considera como adequado, que é o modelo Xi Jinping, um modelo ditador. Isso realmente é algo completamente insano e perigoso para o momento que nós estamos vivendo, ainda mais com as novas decisões do STF sobre o marco civil da internet. Mas vamos lá. A Janja não para por aqui, tá? Temos também, olha só isso aqui. Lá no passado, a Justiça deu 20 dias para o governo Lula se manifestar sobre Janja, né? Vejam bem, sempre houve essa questão com as viagens da Janja, né? E a gente vem observando isso, né, principalmente no que se trata aos gastos públicos. A Justiça do Distrito Federal deu 20 dias para que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva se manifestasse sobre uma ação que pede explicações dos gastos da primeira-dama Rosângela da Silva Janja em viagens internacionais. A ação originalmente pedia a suspensão de qualquer ordem de pagamento, reembolso ou diárias referente a viagens internacionais da primeira-dama, além de um envio detalhado das despesas, mas os dois pedidos foram negados na 9ª Vara Federal Civil, o SJDF, Seção Judiciária do Distrito Federal. Então você percebe que eles estão completamente aparelhados, né? Eles conseguem ali derrubar qualquer que seja o pedido, inclusive de demonstrações dos gastos, né, e os custos que isso, né, nos causaram. Mas não parou por aí. Tivemos também, inclusive, o Gunê arquivando denúncia contra Janja por gastos. É isso que você está vendo. Olha que absurdo, pessoal. Gunê arquiva denúncias contra Janja por gastos em viagens. Procurador-Geral da República diz que não há elementos suficientes para investigar a primeira-dama. O Procurador-Geral da República, Paulo Gunê, decidiu arquivar as denúncias feitas por parlamentares da oposição sobre os gastos nas viagens da primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja. Gunê justificou sua decisão
com a falta de elementos mínimos que indicassem prática de qualquer ilícito cível ou penal nos pedidos apresentados. Em sua decisão, Guney afirmou que a participação de Janja em eventos oficiais não configura ingerência indevida na administração do Executivo. Ele afirmou que a prerrogativa do presidente da República delegar ao cônjuge atos protocolares com o objetivo de alcançar melhores resultados diplomáticos, prática bem comum, historicamente consolidada. Olha só, isso é algo que nós temos que tratar, inclusive, falando sobre, no Brasil, de fato, não há uma previsão legal que trate, tá, sobre assuntos relacionados à primeira-dama. Existe até projeto de lei já que está tramita, no Congresso para tal. Mas, recentemente, a Advocacia Geral da União, a AGU, publicou orientações sobre a atuação da primeira-dama em compromissos oficiais, buscando maior transparência. Essas orientações reforçam que a função tem caráter representativo simbólico, social, cultural, cerimonial, político e diplomático. Deve ser voluntária e não remunerada, e seguir os princípios da legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, as despesas devem ser publicadas no portal de transparência. Aí eu te pergunto, essa viagem da Janja, tá, do dia 13, ela foi transparente? Ela foi moral? Ela foi publicada? Ela foi legal? Ela foi imparcial? Não. Ela não foi nada disso. Pelo contrário, ela foi imoral, ilegal, ela foi nas escuras, ninguém sabia, tá? Sobre a sua viagem, nem para o fim que ela iria viajar, e foi completamente ali, às escuras. Então, olha só, existe um projeto de lei também sugerido para tentar regulamentar o ofício da primeira-dama, proibindo, por exemplo, que ela ocupe cargos no governo ou represente oficialmente o governo federal em eventos em prestação de contas. Tivemos a primeira-dama, fazendo ali, nas Olimpíadas, fazendo uma representação do Brasil. Olha só, ela jamais poderia, tá, por não ser uma agente pública, ela não ter sido eleita pelo povo, ela não poderia nos representar. Quem é ela para nos representar? Está completamente fora das suas atribuições de primeira-dama. Como disse a AGU, em resumo, a figura da primeira-dama no Brasil opera mais por costumes e tradição, mas não há uma previsão legal. Então, o que nós temos que fazer nesse caso? Nós temos que pedir, nossos cidadãos, temos que solicitar e pedir ao Congresso que se atente sobre isso, tá? Que eles, de fato, façam uma lei que possa ali dizer até onde a primeira-dama pode ir, até onde ela não pode ir, porque senão fica aberto. Isso cai nos gastos discricionários do governo, eles podendo gastar com quem bem entendem. E a primeira-dama, ela tem se utilizado desse artifício para suas viagens, para os seus gastos e para também cometer tamanha imoralidade com o nosso dinheiro, o dinheiro público, do pagador de imposto deste país. Ela tem viajado, ela tem representado o Brasil, ela tem ido uma semana antes do presidente do Brasil, deste desgoverno, para poder fazer ali as suas comprinhas, poder passear, tirar selfies, fazer dancinhas, enfim. E nós aqui no Brasil estamos passando diversas dificuldades, seja no âmbito jurídico, seja no âmbito econômico e financeiro, no âmbito político, estamos passando por diversas dificuldades, das quais quem sofre é quem está na ponta. Nós, brasileiros, cidadãos, que pagamos imposto, que somos pessoas que estamos aqui na ponta, tá, de tudo, é quem sofremos com tudo isso.
Aqueles que votaram na mãezinha dos pobres, no papai dos pobres, vê o seu papai gastando milhões em um hotel. Eu vou trazer para vocês aqui algo surpreendente, que vocês não sei se recordam, mas que existe e foi criado por um deputado, tá? Um deputado de São Paulo. Vejam bem isso aqui, ó. Existe o janjômetro, né? Olha o gasto que a Janja já possui aqui, ó. Medindo quanto ela esbanja do seu suor. 117.257.501,73. Estes são os gastos que ela tem aí já somado desde que o Larápio entrou e se tornou presidente. E ela ainda diz, né? Ela ainda diz que é por mérito que ela está lá. Vejam só, por mérito. Olha que loucura. Eu vou trazer para vocês um vídeo dela, vocês vão ficar impressionados. A primeira-dama Rosângela da Silva gastou cerca de 60 mil com voos de Tóquio a Paris. A viagem de Janja a Paris custou mais de 18 mil em diárias. Quanto custou aos cofres públicos a viagem de Janja e comitiva para Roma? Veja detalhe dos gastos: R$ 292.300. Estatais gastaram até 83 milhões e 45 reais. Com a G20 e a Janja Palosa mostram documentos de 83 milhões 450 mil reais. Equipe informal de Janja custa por volta de 160 mil reais por mês, o que já soma hoje 3 milhões 840 mil reais. Isso que nós sabemos, tá? A viagem de Janja ao Catar custou mais de 280 mil reais e mobilizou pelo menos 12 assessores de jornal. 283 mil reais de gastos. Ida de Janja às Olimpíadas custou 236 mil reais aos pagadores de impostos. Essa foi aquela viagem que ela foi representar aqui, olha. Ela foi representar o Brasil, ela foi me representar sem que ela tivesse esta incumbência, tá? Os gastos de Lula e Janja com as reformas e compras dos móveis, 26 milhões 800 mil reais. Enquanto ela reclamava, né, que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, deixou ali, né, tudo acabado, tudo destruído. Ela usou isso como artifício, na verdade, porque a Michele Bolsonaro fez questão de não gastar dinheiro com itens de luxo, até porque a lei de licitação que rege nosso país, a 8.666, salvo engano, ela diz que para itens de luxo é expressamente proibido haver quaisquer que seja licitação. E a gente sabe que o que ela gastou ali foram itens de luxo, uma cortina de 40 mil, uma cama de 60 mil, poltronas, cada poltrona custava um carro, para vocês terem ideia. Então ela agiu na ilegalidade, tá? Porque os gastos foram para bens de luxo, não foram para bens necessários que poderiam ser utilizados de fato como uma necessidade, mas para bens de luxo, com móveis e utensílios extremamente caros, tá? Os gastos com hotel de luxo para Lula e Janja na Índia, 2 milhões. O governo paga mais de 216 mil aqui embaixo, ó, em hospedagem para Lula e Janja em hotel luxuoso em Brasília, né? Não sei se vocês se recordam. Olha só, quando eles ficaram no hotel gastando R$ 216.823, num dos melhores hotéis que Brasília hoje tem ali no seu centro, né, do plano piloto. Então, vejam só isso. Isso aqui é um escárnio para a população brasileira, isso aqui é um escárnio com a minha cara, com a sua cara, que precisamos trabalhar até tarde da noite, precisamos acordar cedo, precisamos escolher qual conta pagar no final do mês para ver, tá, um desgoverno agindo completamente de forma irresponsável, gastando o nosso dinheiro.
Isso realmente é um absurdo, e isso precisa de um freio. Mas eu vou trazer para vocês aqui o que a Janja acha sobre essas questões. Dane-se. Dane-se o que o brasileiro pensa, dane-se o seu dinheiro, dane-se o meu dinheiro, dane-se o país. Porque ninguém me deu aquele lugar, eu conquistei. Agora que eu falei, chega, né? Olha o que ela fala. Dane-se. Dane-se para o que você pensa, dane-se para o que você acha, dane-se para o seu dinheiro, para o meu dinheiro, dane-se para o Brasil, eu vou continuar fazendo. E ela está lá porque ela diz que ela conquistou. Ela conquistou o quê? Ela foi eleita? Ela não foi eleita para conquistar algo. Ela simplesmente é mulher do presidente. Agora, se isso para ela foi uma conquista, então parece que os interesses escusos nesse casamento, eles vão além do que a gente imagina, certo? Porque ela conquistou algo muito grandioso em sua vida. Olha o que a Ana Paula Henkel falou, tá? Sobre essas questões. A palavra é essa, Paula. Farra. Boa noite, Paula. Boa noite, Cauti, mestre Augusto, e boa noite à nossa audiência iniciando a semana com a gente. Paula, vamos comparar com os Estados Unidos, porque a gente precisa comparar com nações que têm uma democracia saudável e que têm transparência. Nós falávamos semana passada sobre o aumento das cadeiras na Câmara. Pois bem, aqui nos Estados Unidos, são 50 estados, 320 milhões de pessoas e 435 deputados e deputadas, né? Vamos colocar assim, 435 para 320 milhões de pessoas e 50 estados. O Brasil já simplesmente abandonou essa coerência e vai na mão contrária. Agora, imaginem vocês se desses 435 deputados, 9 juízes da Suprema Corte, imaginem vocês o exército americano carregando deputado, juiz, para baixo, para cima, avião do exército americano para levar um deputado, para levar a primeira-dama. Não existe isso. Não existe isso. Porque aqui há o mínimo respeito ao pagador de impostos, ao dinheiro do pagador de impostos. Tati sempre falava, não existe dinheiro público, não existe dinheiro do governo, existe dinheiro do pagador de impostos. Imaginem vocês, estamos falando tanto do exército americano, que fez essa operação espetacular, Operação Martelo da Meia-Noite. Imaginem, isso é inconcebível. Avião do exército carregando primeira-dama, juiz, parlamentar, não existe isso. Isso é uma atrocidade contra o nosso dinheiro, é uma barbárie que estão cometendo contra o Brasil, e essa insanidade precisa acabar. Enquanto isso, nós temos milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas sem água filtrada em casa, 100 milhões de pessoas sem saneamento básico no Brasil. E Brasília tem o luxo, além do luxo das lagostas e vinhos premiados, o luxo de usar o nosso dinheiro para ficar para baixo e para cima em consulta médica. Não dá mais, Paula. É uma atrocidade o que a Janja vem cometendo. No âmbito da moralidade, já se tornou completamente imoral. Sem falar na legalidade, que é algo que ela vem cometendo ilegal. E nós brasileiros que temos que pagar com este valor, estamos aí vendo as partes íntimas do governo e dessa esquerda se tornarem patrimônio público, né? Ou seja, né, a primeira-dama tem saído aí, pego carona no jatinho das Forças Aéreas para fazer revisão na sua área de desembarque. E isso eu não quero fazer parte, eu não quero pagar por isso, muito menos você. Então, já que você acredita que ela tem realmente extrapolado as suas atribuições como primeira-dama, comente aqui embaixo, me diz o que você pensa. E eu agradeço a sua presença. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e até breve.